Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje nós temos uma notícia mais uma vez da Venezuela. A situação está muito grave, muito triste. Já fizemos acho que uns 2 vídeos sobre a situação de fome na Venezuela e o governo déspota de Nicolás Maduro tenta negar e tenta esconder do mundo o que está acontecendo no país. É bom observar que todos os governos socialistas, comunistas, etc., todos eles são corruptos e levam seus países à falência total. Enquanto isso, os líderes, ficam na sua luxúria, passando bem, e a população morrendo. Isso aconteceu em vários países. Na época que Saddam Hussein governava o Iraque, enquanto a população morria, os seus filhos faziam bacanais no palácio. A mesma coisa com a Líbia, com o Gaddafi, que aliás o próprio Gaddafi era um pervertido. E aí temos exemplo, o Assad, que as populações lá estão sendo aniquiladas, mas a liderança desses países corruptas vive na luxúria. Se você fizer uma pesquisa histórica, todos os países que colocaram como governo socialistas, comunistas, levaram os países à falência. Destruíram as populações, destruíram tudo. Então vamos aqui à matéria da Venezuela, que a mídia não mostra, mas vamos aqui. A profunda crise que aflige a Venezuela trouxe como consequências escassez e fome, o que tem levado famílias inteiras a buscar restos de comida nos lixões e muitas vezes a brigar com outras pessoas sem recursos por um resíduo comestível ou algum material reciclável que possa ser vendido. Então as pessoas lá que trabalhavam outrora, mas agora desempregadas e como há escassez de alimento no país, estão indo para os lixões tentar conseguir alguma coisa para comer. Dá para imaginar isso? Você perde o seu emprego, não tem dinheiro e não tem alimento para você comprar e você tem que ir para a rua. Ao serem consultadas, algumas das pessoas que vasculham o lixo disseram que, embora existam muitos lixões, nem todos são proveitosos. Os melhores lugares com comida boa são os que recebem as sobras de restaurantes, padarias e mercados. E são justamente esses os territórios mais movimentados e mais disputados pelos necessitados e também por algumas gangues que se aproveitam da situação. Você vai ouvir aqui o que é que acontece com essas pessoas e o coração duro que o ser humano tem, que não se incomoda se alguém está morrendo, se está passando fome, é uma coisa muito séria. Aliás, deixa eu abrir aqui um parêntese, a mídia brasileira não mostrou, e realmente é chocante, um amigo de trabalho mostrou-me, isso de manhã cedo, eu tinha acabado, ele disse, tome seu café primeiro, que eu tomo café no trabalho. E depois que eu tomei, ele foi me mostrar a cena daquele massacre lá dentro do presídio, lá em Manaus. Uma cena dantesca, onde os próprios presos filmaram, isso a mídia não mostrou, eles cortando os pescoços, arrancando as cabeças dos inimigos, os olhos furados. Uma coisa, eu disse, homem, eu não quero mais ver isso. Mas uma cena dantesca, diabólica. Pronto, a palavra é essa. Eles filmando eles com um facão grande, serrando o pescoço para arrancar a cabeça do outro, todos rindo. E uma coisa realmente diabólica que aconteceu ali dentro daquele presídio. A mídia não mostra, tem lá os seus motivos, e eu não sei qual, mas que foi uma cena diabólica. Eles filmaram de dentro do presídio as maldades que eles estavam fazendo com os outros, todos com os olhos furados, arrancados, e eles serrando as partes dos corpos. Então essa é a situação, por isso que este país precisa de muita oração, porque os demônios estão atuando aí
E é uma coisa inimaginável. Aquelas cenas que nós vimos ali do ISIS, ali não foi nada o que aconteceu ali dentro do presídio, viu? Não deixou nada a desejar, porque a coisa foi muito séria. Eu acho que esse vídeo já se espalhou, aí se chegou até mim, não até mim diretamente, até um amigo meu, acredito que todo este Brasil já viu esta cena. Mas vamos aqui à notícia da Venezuela. Apenas quis abrir esse parênteses para que você veja que este país precisa de muita, mas muita oração. As igrejas, no lugar de estarem pedindo dinheiro, algumas deveriam estar clamando a misericórdia de Deus por este país. A coisa é muito séria, os demônios estão atuando fora do comum. Mas vamos aqui à matéria. Os horários destes estabelecimentos são mais do que conhecidos pelos que buscam comida, escavando a cada nova remessa de resíduos despejada no local. Os desafortunados contam que já houve confrontos entre os que têm fome quando os despejos são feitos e com os que querem tirar proveito da situação, pois estes preparam bolsas de comida do lixo para vendê-las aos que não conseguiram pegar nada. Veja se você entendeu aqui a coisa. Existe um grupo lá de gangues, pessoas novas, jovens, que se aproveitam da situação e quando a comida é despejada, eles pegam essa comida, colocam dentro de, digamos, quentinhas e passam a vender aquelas pessoas que não conseguiram nada. Veja que coração duro das pessoas que não se incomodam com o semelhante, se está morrendo, se está passando fome. Então esta é a situação da Venezuela hoje, deste governo tirano que é o Nicolás Maduro, que já vem do outro governo bandido do Hugo Chávez. Uma mulher de 26 anos que disse se chamar Brian e vive em uma situação de rua há quase um ano no centro de Caracas, afirmou que em sua zona existem 45 pessoas que estão na mesma situação, sem trabalho, muitos com filhos e todos sem nada para comer. Aí ela diz: eu luto aqui todos os dias, brigando por uma bolsa, ou seja, uma quentinha, porque eu sei que vem comida cozida e boa para dar aos meus filhos. E damos até facadas por isso, quer dizer, elas até entram em luta corporal por isso, disse a mulher em uma esquina cheia de lixo de um restaurante. Brian é mãe de duas crianças, uma de 8 e outra de 9 anos. Ele disse que precisa buscar comida para elas na rua, já que, embora tenha estudado para ser auxiliar de enfermagem, não conseguiu emprego devido à crise. No entanto, segundo ela, mesmo que tivesse um emprego, o salário é tão baixo que não dá para sobreviver. Ela disse o que se faz com 20 mil bolívares, é cerca de 95 dólares. Ela disse que com isso se compra apenas 2 quilos de farinha e 1 quilo de sardinha. E a pessoa vai ter que enfrentar uma fila desde as 2 da manhã até as 3 da tarde. E no final, quando chega a sua vez, eles dizem: acabou a farinha. O salário mínimo da Venezuela é 27.092 bolívares, o equivalente a mais ou menos R$130, em uma nação com uma inflação galopante que em 2015 fechou em 180,9%, com uma severa escassez de produtos básicos de todos os tipos, especialmente os alimentos. No lixão vasculhado por Brian, as pessoas encontram presunto. Agora você imagina a situação desse presunto que já está sendo jogado fora. Elas encontram queijo, ossos e pele de frango. E essa pele de frango, nós mostramos isso num vídeo passado, eles fazem uma sopa, um caldo com a pele do frango. Aquilo que nós descartamos por causa da gordura, lá eles fazem uma sopa ou um caldo com a pele do frango. Você pode imaginar isso? A situação que é tomar uma sopa de pele de frango. Acredito que nenhum de nós jamais passou por uma situação dessas. Agora imagine, eu quero que você imagine se tomar uma sopa ou um caldo, seja lá o que for, só com pele de frango.
gordura pura. E ela diz que muitas vezes essas comidas que são jogadas ainda conservam o calor do preparo. Por isso, muitos criticam que estes locais preferem jogar fora a comida, dá-las a eles. Olha a dureza desses donos de restaurante também. Eles jogam fora, no lixo, mas não dão a comida a esses necessitados. Está entendendo como é o coração do homem? O ser humano, dentro dele já existe algo de mal, realmente, que ele prefere praticar a maldade do que a bondade. Por isso que lá no milênio, no final do milênio, agora eu vou entrar aqui na Bíblia rapidamente, que no final do milênio, quando Satanás, que estava preso por 1000 anos, vai ser solto, é porque Deus quer provar que o ser humano tem essa semente maligna. E aí Satanás vai reunir muita gente para tentar destruir Jerusalém e Jesus. Mas exatamente porque esses seres humanos, mesmo não tendo conhecido o mal, porque Satanás e os demônios vão estar presos, mas existe uma semente dentro do coração deles. E aqui está a prova. Essas pessoas jogam a comida fora, mas não dão aos necessitados. Isso é revoltante, uma coisa dessa. Enquanto isso, Jesus, de 15 anos, e que vive em uma cidade nos arredores da capital venezuelana, vai a uma avenida no leste da cidade em busca de comida para levar para a mãe e o irmão, de poucos meses de idade. Esse menino está na mesma situação que os primos, de 8, 9 e 17 anos, que também seguem para a avenida em busca de comida. Nessa andança deles, eles juntam papelões, plásticos, papel, seja lá for, para vender. Mas muitas vezes a polícia os pega, toma esses objetos e ainda toma o dinheiro que eles estão levando. Então, olha o caos que está a Venezuela. Porque até a própria polícia, que poderia ajudar, que eles chamam lá de nacional, que é como se fosse a Polícia Federal, eles tomam o dinheiro dessas pessoas, desses meninos, e os objetos que eles arrecadaram. Então esta é a situação da Venezuela. E também, nós já mostramos isso no outro vídeo, que as pessoas estão abandonando seus animais. Esses animais estão morrendo de fome. Eu peguei esta foto aí, você está vendo o coitado deste cachorro. Olha a cara, o sinal de desespero no olhar deste animal, segurando um pão seco com as duas patas, como quem diz, esse pão é meu e ninguém pega. E atrás mais 2 cachorros comendo pão seco. E hoje, agora à noite, eu estava falando com a minha cadela, uma Golden Retriever. Eu estava acariciando ela e dizendo, olha, conversando com ela, você tem os companheiros em um país que estão passando fome. Aqui você tem água limpa, tem remédio, tem comida e ainda tem carinho. Então eu me sensibilizei porque até um animal precisa muitas vezes da misericórdia do ser humano. E graças a Deus que alguém jogou este pão seco aí para este coitado deste cachorro comer. Porque muitos animais nos zoológicos têm morrido de fome. Você está vendo aí a foto deste leão, ele está morto. Então muitos animais de zoológicos têm morrido de fome. As pessoas estão pegando também cachorro, gato para comer, cavalo para comer. Está uma loucura na Venezuela. A mídia não divulga, mas nós do programa Jesus Está Voltando colocamos isso para você saber que existe, que está acontecendo no país vizinho a nós aqui, Venezuela, e que este povo está morrendo de fome, literalmente. Então, nas nossas orações, vamos nos lembrar destas pessoas, vamos orar, e que esse líder déspota que está lá, ele também saia e dê lugar a quem queira fazer alguma coisa. Porque é impossível um país estar tendo a sua população morrendo de fome. Fique ligado no programa Jesus Está Voltando e que Deus te abençoe poderosamente.